Chechi Jesu Dak Drupchi Jinji Lapchir Jesu Sao Guru Pema Siddhi Om Sanje Chodan Sochi Chodam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinsog Jipe Sonamchi Drola Penchir Sanje Drupashok Sanje Chodan Sochi Chodam Lam Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinsog Jipe Sonamchi Drola Penchir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodam Lam Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinsog Jipe Sonamchi Drola Penchir Sanje Drupasho. Boa noite. Tudo certo? Eu não lembro se a gente viu Trishna, né? Desejo e apego. E aí estaríamos no 9º elo agora, é isso, né? É isso? Vocês me confirmam essa informação? Mas acho que é, né? Como? Nós fizemos o Padana? Até o fim? Então, só para fazer uma recapitulação, assim, desde o primeiro elo, sempre é bom a gente retomar isso, assim, né, como um caminho. E sempre bom lembrar desse ensinamento que o próprio Buda deu, né, e que depois Nagarjuna vai repetir, que é o entendimento dessa complexidade toda, o entendimento da roda da vida, ou melhor ainda, do processo que nos coloca na roda da vida, que são os 12 elos. Se a gente entende isso, a gente entende a mente do Buda. Isso é muito profundo. O Lama tem enfatizado isso assim, ultimamente. E apesar de ser um ensinamento tradicional, assim, a gente poderia pensar, não, agora vamos falar de coisas mais atuais, né? A roda da vida, os 12 elos estão presentes desde a época do Buda, mas eles são repetidos por muitos mestres e é um ensinamento que realmente faz sentido, né? Ele nos conecta diretamente com a nossa experiência de mundo. Então ele tem essa qualidade assim de nos conectar com a experiência que a gente está vivendo e ao mesmo tempo nos ajudar a ver a natureza livre da mente que produz essas experiências. Então ele é um ensinamento que nos ensina a ver o processo todo. Então tem se conta esse fato histórico, né, que o Buda estava sentado sob a árvore bode, ele atingiu a iluminação e ele entendeu, assim, a mente ampla. Foi ele que ele se tornou um Buda. Até então ele ainda era
Siddhartha Gautama e era um buscador, assim, ele ainda estava buscando isso. Mas quando ele despertou, né, então, o desperto ele não tem nenhuma identidade, ele se liberou da própria identidade. Então ele percebeu assim, que essa mente livre produz as identidades. Ou seja, ele teve clareza da mente livre, da natureza de Buda, da natureza que ele sempre teve. Mas aí ele se perguntou, né, por que se isso é assim e é tão óbvio, né, é uma coisa assim, na hora ele achou óbvio, né, estou vendo, né? É como se ele fizesse todo aquele esforço e percebesse de repente que sempre estava presente, que é o que se descreve da iluminação. Algo que está sempre presente, está conosco, mas a gente não vê. A gente tem um véu que não vê. Aí ele se perguntou, que véu é esse, né? Por que os seres não estão vendo? Se isso está acontecendo, né? Isso está totalmente presente, disponível para nós agora, assim, né? Nós temos essa natureza, nesse exato instante. Né? Então, isso é bonito de ver assim, as várias tradições, como elas lidam com isso. Né? Aí volta e meia eu lembro do Zen também, né? Tem essa prática do Zazen, é a prática da iluminação. Não é nada mais do que isso. Né? Não é um degrau que a gente vai caminhar, vai chegar a um esforço. A gente senta e pratica a natureza de Buda. É uma coisa assim, tão direta quanto isso. Né? Aí, quanto mais sessões a gente faz, quer dizer que a gente está errando. Né? Praticou, não deu certo. Né? Tem que praticar de novo. Aí os praticantes zen graduados, eles têm um problema, quer dizer que eles acumularam, estão em recuperação muitas vezes. Os tibetanos são livres disso. Né? A gente está caminhando devagar, a gente vai chegar lá. Aí tem essas... Diferente, tô brincando que eu devia, mas é um pouco isso. Né? Mas então é isso. E aí, mas quando a gente compreende isso de uma forma completa, né, a gente entende essa mente, que é esse zazen, poderia ser isso. Né? A gente poderia ver diretamente a mente da qual brotam as experiências. Aí isso deve ter sido assim, um momento de aflição do Buda, né? Ou seja, não vamos dizer que ele teria ficado aflito, né? Mas nesse momento ele deve ter se perguntado como que a mente livre está disponível, totalmente disponível agora, para todos os seres e eles não estão vendo. Então a resposta foi os 12 elos da originação dependente. Ele viu os 12 elos. Ele viu as 12 camadas que os seres... Então por isso que entender os 12 elos é entender a mente do Buda. Porque a gente, inclusive, conecta com essa própria experiência que o Buda teve. Né? Poderia pensar assim, a gente se coloca na posição de mente do Buda quando ele estava sob a árvore bode se fazendo essa pergunta. Poderia fazer esse caminho. Assim. Eu entendo os 12 elos, eu entendo que tem 12 etapas, e aí eu entendo como que eu me perco. Aí vocês vão ver, se vocês forem aprofundar no caminho que o Lama Santen oferece, que é sintetizado por aquele roteiro de meditação dos 21 itens, então vocês vão ver que tem um determinado ponto, que é o quinto passo, o Prajnaparamita, vão ter 8 etapas. Né? O Prajnaparamita, o Lama vai oferecer 8 passos para a contemplação do Prajnaparamita, que é a perfeição da sabedoria. Então, nessas 8 etapas tem um determinado momento que ele fala assim, a gente compreende o jogo, né, que está acontecendo e sorri. Então esse sorriso é um sorriso liberador. A gente entende os 12 elos e sorri. Então a gente entende a confusão que a gente está e sorri. Então não é um sorriso assim, tipo, estamos todo mundo perdido mesmo, então a gente, vamos lá. É um sorriso de clareza, né? Um sorriso liberador. Exatamente quando aconteceu isso, né, do Buda despertar, ele percebeu a verdadeira natureza, ele ficou meio espantado, porque como é que ele ia mostrar, explicar para os outros, né? Porque isso não cabe em palavras, né? Não tem como explicar. Né? Ele levou um tempo, né, para poder
bolar esse ensinamento. Pode ver tanto as 4 verdades quanto os 12 elos são coisas assim, bem racionais, né? Bem lógicas. Né? Se diz que ele duvidou, né? Ele ficou pensando assim, os seres não vão entender, né? Então é um pouco assim. A Indra, é Indra, né? Ou é Brahma? Não lembro agora. Um dos deuses indianos, assim, diz que apareceu para ele, assim, disse, não, os seres vão entender, assim. É Brahma? Os seres vão entender, você deve levantar e dar ensinamentos. Mas aí, como que começam esses 12 elos, essas 12 etapas? Começa com a separatividade, com a avidya. Então a mente está totalmente livre, todo abrangente, e ela separa sujeito de objeto. Isso é a avidya. A gente poderia dizer uma síntese de avidya seria isso, separatividade, dualidade. O sujeito se separa do objeto. Aí no Surangama Sutra, o Buda vai dizer a mente se divide em dois, aquele que observa e aquele que é observado. Quando a gente olha para os objetos, a gente tem uma sensação de que tem um eu e que tem um objeto. Mas na verdade é a mente vendo a mente. Não tem separação. Isso é um pouco estranho, assim, às vezes, de entender, né? Porque como assim? Como é que um sino vai ser a mente? Um sino é um objeto material, inanimado. Uma outra pessoa eu até posso entender, porque ela tem a mente dela e eu tenho a minha mente. Tá? Uma mente está vendo a outra. Né? Dá essa escapada. Assim. Mas como é que eu vou olhar para um objeto inanimado e vou dizer que a mente vê a mente? Não cai bem. Assim. Mas aí o sentido a gente vai entendendo também com o processo dos 12 elos, especialmente com a contemplação do Prajnaparamita, a gente vai entender o que isso quer dizer. Aí, por exemplo, no segundo e no terceiro elos, a gente vai ver tanto a experiência de mundo, né, as marcas mentais, que é o segundo elo, samskara, né, ou seja, a gente tem uma marca mental de que isso aqui é um sino, de que aqui é uma sala de meditação e que ali tem pessoas. Tem uma marca mental. É como se os seres estivessem ali. Né? A gente olha para fora e vê os seres estão ali fora. Né? Então isso é uma marca mental. Aí, mas junto com a marca mental vem o terceiro elo, que é Vijnana, a consciência que se coloca naquela posição. Então quando a gente vê determinada pessoa, surge um tipo de reação interna, uma consciência. Eu tenho consciência daquela pessoa, daquele ser, daquele animal, da biosfera. E um objeto inanimado é a mesma coisa. Então todos têm essa dupla experiência do mundo e do ser, do praticante, do ser que está olhando o mundo. Então nessa junção se dá a coemergência. Aí a gente vai entender melhor o que é a mente se dividindo em dois. Porque tem o sujeito e o objeto, mas os dois são a mente. Porque tanto as marcas mentais quanto o Vijnana surgem da mente. Surgem dessa experiência, não é a mente comum, né? A experiência não obstruída. E que se transforma na mente comum. Se transforma não, ela tem uma... Como é que dá para dizer? Ela tem uma configuração diferente, assim. Quando ela se individualiza, ela tem esse processo dual, ela tem uma configuração diferente. Mas a inteligência é a mesma. Então essa é a boa notícia, né? A inteligência é a mesma. Sendo a inteligência a mesma, fica mais fácil de acessar. Ou seja, não é uma coisa assim, eu tenho que apagar tudo que eu estou vivendo, ter uma mente em branco, né? Ou me retirar não sei para onde, alguma coisa artificial, assim, retirar tudo que tem aí. Não, aquilo já está ali. Na própria experiência dos objetos, a mente livre está presente. Né? Porque os 12 elos estão presentes. E os 12 elos são o quê? O jardim que ornamenta essa mente primordial, essa mente livre. Aí o quarto elo vai ser uma aspiração de um corpo, Namarupa. Então eu aspiro chegar naquele lugar. Por exemplo, se eu vejo, para dar um exemplo assim um pouco mais
concreto e ao mesmo assim, mais fácil de entender, né? E que usa de uma abstração. A gente vê na tela, a gente fala com alguém pelo computador, assim. Hoje em dia isso é fácil da gente entender. Talvez se Buda tivesse esses recursos na época, ele usaria esses exemplos, assim, né? Cinema, as telas. Hoje a gente tem as telas todas. Né? Tem uma tela. A pessoa não está lá, mas a gente tem uma sensação de que tem uma pessoa lá. Então tem uma marca mental, seja uma pessoa numa tela, um monte de bits ali, né? Aí a gente olha aquilo e tem emoções. Ao ter emoções, Vijnana está presente. Então, tanto o Samskara quanto o Vijnana estão presentes. E a dualidade também, porque a Vidya está presente. Aí surge uma aspiração de um corpo, ou seja, eu quero estar perto dessa pessoa, por exemplo. Eu quero me encontrar com ela. Algo assim, né? Então surge aquilo, eu não estou lá, mas eu tenho essa aspiração. Então o meu corpo começa a se organizar. Esse vir a ser, ele começa a surgir. Né? Aí eu tenho uma aspiração de estar lá. Aí, do vir a ser, brota Shadayatana, que é o quinto elo, que é o corpo, né, representado por uma casa com 6 janelas. São os 5 sentidos físicos e o sentido da mente. E aí eu tenho um corpo que vai me encontrar com esse ser. Tem um corpo que tem essa aspiração e ele surge. E aí vocês podem perceber, né? Observem o corpo. Olhem para os canais internos, assim, observem. Quando a gente olha uma determinada pessoa, a gente pode até assim, salivar, mudar o olhar, ajeitar a coluna, né? Mexer o ombro para um lado. Aquilo são coisas sutis. O nosso corpo ele responde. E diante de outras pessoas ou outros conjuntos de bits numa tela, a gente, né, o corpo se configura de um outro jeito. Aquilo é direto, né? Direto. Aí, de Shadayatana, vai brotar o contato. Porque não basta ter o corpo, tem que ter o contato. Então isso é... Os 12 elos é quase impossível assim, falar de um sem falar do outro. Né? Porque eles surgem meio que juntos. Assim, né? Então quando surge o corpo, eu entro em contato com aquele ser ou com aquele ambiente, né? Com aquela configuração. Entrando em contato, eu vou manifestar o sexto elo, que é gostar ou não gostar, são as sensações. Então, o contato é Sparsha, gostar e não gostar é Vedana. Então, surgem as sensações. Eu olho para aquilo, né? Aquilo vem aos meus olhos, ouvidos, olfato, né? Paladar, tato. Eu tenho contato com aquilo, eu penso sobre aquilo, eu tenho a consciência daquilo. E aí eu gosto ou não gosto. Eu começo a classificar. Né? Se eu me aproximar desse ser, eu vou sentir tais coisas. Se eu me aproximar daquele outro ser, eu vou sentir outras tais coisas. E assim vai. E aí de Vedana surge Trishna, que é o desejo e apego. Quando eu vou atrás do que eu gosto e fujo do que eu não gosto. Então, é considerado assim a característica do reino humano. Todos os reinos têm manifestos 12 elos, mas o desejo e apego em si, né, ele é a característica, é a emoção do reino humano. Então a gente está planejando coisas o tempo todo, né? Até para praticar, né? Isso é meio mortal. Assim. A gente começa a praticar, a gente faz uma agenda, um calendário, fazer tantas horas, tantos minutos por dia, dentro de tanto tempo. Eu vou fazer um retiro, depois de outro tanto tempo fazer um outro retiro. Aí tem que se planejar bem, porque tem que fazer inscrição lá no retiro, né? Aí o pessoal da cozinha tem que saber que a gente vai fazer, então tem que fazer um planejamento. Tá tudo dentro, assim, né? A gente tá meio que inserido no reino humano, assim, não tem muito como escapar, parece. Né? Aí a gente faz um plano, assim, iluminação em 20 anos. Tempo razoável, assim, né? 20 anos seria bom, né? Aí passa os 20 anos, a gente olha pra trás, pá, não avancei em nada, assim. 10 anos aquilo avançou muito pouco. Aí as nossas frustrações são correspondentes, né? Porque a gente faz os planos e
não alcança os planos. Usando frase de uma política famosa, assim, a gente dobra a meta, né? A gente chega lá, a gente dobra a meta. Essa é uma coisa boa, né? Essa flexibilidade é bom. Chega lá e não consigo, então a gente aumenta, vai um pouco mais. Né? Vocês veem que o Lama faz isso o tempo todo, né? O tempo todo dobrando a meta. Né? Chega lá, isso aqui vai mais pra frente, isso aqui não vai. Não tem uma fixação, né, para aquilo acontecer daquele jeito. Mas quando a gente está no reino humano, quando a gente está na roda da vida, nos 12 anos, a gente quer que as coisas saiam de um jeito. Então por isso que é representado algumas vezes por pessoas tomando um chá ou bebendo, né, num bar. Porque elas estão o quê? Elas estão planejando. Elas sentam. Né? Aí hoje em dia a gente tem essa expressão, tomar um café, né? Ou tomar um chimarrão. Né? Vamos se encontrar para tomar um café? Pronto, reino humano. Pode ser que a gente nem tome café, né? Mas é a expressão. A gente senta para conversar e planejar alguma coisa. Mais ou menos isso, né? Então, e aí do sexto elo, aliás, do sétimo elo, né? Que é gostar e não gostar, né? Escolhas, surge esse desejo apego, que é o oitavo elo, Trishna. E de Trishna surge aqui traduzido como ação contaminada, ou Upadana. Então a gente planeja, planta e a gente colhe. Algumas vezes tem esse exemplo, assim, a pessoa prova o gosto da laranja, né, ela tem manifesta o corpo, ela passou por todos elas, né? Manifestou o corpo, entrou em contato, paladar, provou o gosto da laranja. Ela, o que ela faz? Ela guarda as sementes da laranja e planta uma laranjeira. Eu vou colher esse fruto. Aí brota uma árvore, tem os frutos, ela colhe os frutos. Aí o que ela faz? Ela começa a vender os frutos. Né? Ela planta outras árvores, aí daqui a pouco ela tem um pomar só de laranjas, ela virou vendedora de laranjas. Então, provou laranja, gostou tanto, distribuiu. Né? Generosamente, assim, distribuiu. Aí, claro, tem que ter um retorno, né? A pessoa faz as contas e vira comerciante de laranja. Então a gente está cheio disso, né? O tempo todo, né? A gente prova daquilo, a gente acha aquilo bom, começa. Aí com pão é a mesma coisa. Né? A gente pega o pão, aquilo vai indo, né? Direto. Né? Mas aí o que acontece em Upadana? A gente vai colher esses frutos. Então algumas vezes o Lama dá o exemplo também do adolescente saindo de casa. No nono elo ele não saiu ainda, né? Mas ele está começando a colher, ele está começando a testar o mundo. Ele faz uma coisa, faz outra, ele vai vendo o retorno que aquilo tem. Né? E aí aquilo começa a brilhar o olho. Aí a gente vai chegar no elo, no 10º elo, né? Bhava. Aqui esse subtítulo, assim, essa tradução, o mundo é assim. Ou seja, é quando a gente tem uma certeza. A gente colheu os frutos, fez o teste, né? Então, o nono elo ele é um pouco parecido até com o quarto elo, porque ele tem, a gente fez ações, né? Desejo e apego, aí o Padana é como que uma transição para esse nascimento. Assim como o quarto elo é uma transição para ter um corpo, o Padana é uma transição para esse nascimento. Então, quando surge, a gente se sente alguém. Né? A gente passou por isso várias vezes na vida. Então, um exemplo mais visível seria esse do adolescente. Ele sai para o mundo, ele deixa a família, ganha o mundo e diz, agora eu sou tal coisa. Ou quando a gente entra numa faculdade, se forma, a gente é aquilo. Mas a gente depois percebe que passa por isso várias vezes. Às vezes em microestruturas também. Quando estava lendo, me lembrei de um exemplo, que é bem forte, assim, porque é o caso do jogador de futebol bem sucedido. Então ele sempre se identifica, né? Ele é o astro, né? Tem fama, tem poder,
poder, tem dinheiro, né? Esse é o mundo dele, ele se identifica com esse mundo. Mas a carreira de jogador de futebol é curta, né? Então, quando chega o momento de parar de jogar, se o jogador não tem uma boa estrutura, ele vai ter problemas. Né? Um exemplo bastante falado, claro, do Garrincha. Hoje em dia, os jogadores de futebol têm mais estrutura e tal, já se preparam, né? Eles não veem o mundo deles, a vida deles como sendo aquilo ali. Né? Eles já estão sabendo que a vida de jogar futebol é curta, então já se programam para, quando parar de jogar futebol, ter já alguma coisa para eles se ocuparem. Né? Sim. Mas antes, o jogador de futebol não tinha. Até hoje também tem muitos jogadores assim. Né? Quando termina a carreira deles, cai da bebida, perde tudo. Os artistas também, né? Os artistas em geral, assim. A gente trouxe uma vez o exemplo pra mim me comoveu muito da Amy Winehouse. Vários artistas que morreram nessa época, 27 anos, 30 anos, assim. Ela foi uma coisa assim, fulminante, né? Rapidamente ela decolou, ganhou a fama, assim, aquela voz potente, maravilhosa. Aí todo mundo foi cercado, assim, ela não sabia como lidar e desaparece. Ela é muito rápida, assim. Porque na situação, a pessoa restringe, né, o mundo é aquilo ali para ela. Sim. Então, fora daquilo ali, ela não sabe viver. Ela vive intensamente aquilo ali. Eu acredito que naqueles reinos ali, tem 3 superiores, 3 inferiores, é o que o Lama fala das bolhas. Que a gente transita. Esse que vocês falaram, jogadores de futebol, ganhadores de Mega Sena, artistas, é mais ou menos como aquele lá de cima dos deuses que a gente não tem muito como. Se a gente pudesse escolher, ficar nele mais tempo, né? Mas essa transitoriedade ali do. Esses são as bolhas. Isso é um estado emocional nosso. Isso não precisa ser permanente como a carreira de um jogador de futebol. Isso pode ser durante um dia. Tipo assim, pode ser. Uma hora. De manhã tá de um jeito e de tarde tá do outro. Exatamente. Às vezes em uma hora. Não é porque é humano que vai ficar humano, pode ficar animal. O reino, na verdade, ele não é propriamente uma bolha, né? Mas ele, dentro de uma bolha, que a bolha ela é complexa, né? Ela tem várias, vamos dizer assim, a bolha do trabalho, né? Na bolha do trabalho a gente pode ter experiências dos 6 reinos. Então a bolha ela tem uma complexidade, mais nesse sentido. Assim. Os 6 reinos é mais um estado emocional. Estado emocional. Que transita na paisagem. Entendi. Obrigado. A gente tem vários exemplos, né? Sempre é bom lembrar desses exemplos. Aí se alguém quiser ler, estão na página 73. A gente vai lendo e comentando, conversando. O mundo é assim. Na roda da vida, o 10º elo, Barra, é representado por um casal fazendo amor. Poderia também ser representado por uma mulher grávida. Nessa etapa, surgimos dentro de um universo, solidificando o nosso universo. Em certo sentido, trata-se de um nascimento. Entretanto, o nascimento não precisa necessariamente ser representado por um casal que vai tornar isso realidade. O melhor sentido é de renascimento, que ocorre quando uma pessoa se descobre dentro de um universo próprio. Alguém que fita o céu sem perceber que seus olhos no universo percebido são inseparáveis. Há também uma soberba, dizemos: conheço o mundo, sei como as coisas funcionam, tenho experiência. Vou explicar: o mundo é assim. Se quiser ter sucesso, faça como eu. Temos essa sensação de soberba muitas vezes. Quando escrevemos o mundo, escrevemos a nós mesmos. Vamos encontrar muitas pessoas de sucesso.
E todas escreverão um mundo, cada uma de um jeito, porque são mundos particulares. Explicamos por que determinada coisa parece inteligente. Temos não só a compreensão, mas também a emoção correspondente. Não percebemos as limitações das visões, ou podemos ver no sentido integrados, realizados na vida. Surge energia associada a cada uma dessas visões. Ainda assim, todos esses mundos são artificiais, particulares, frustrantes e perecíveis. Qualquer experiência que possamos ter é perecível. Basta ver o passado, nações poderosas, verdadeiros microcosmos desapareceram. Os deuses pagãos desapareceram, a teoria clássica da física também. Visões cosmológicas desapareceram, tudo desaparece, uma coisa após a outra. Tínhamos a cosmologia grega, a cosmologia geocêntrica, a cosmologia de Descartes, e tudo isso desapareceu. A visão bíblica de mundo também não é mais aceita na íntegra como um relato histórico. Isso me faz pensar nesse tempo que a gente vive, que é chamado Kali Yuga, né, que é o tempo da degenerescência. E eu não sei, eu tenho a impressão, assim, até quem viveu outras gerações pode ajudar aqui a ter uma visão melhor, mas eu tenho a impressão que a gente vive numa época, claro, a Kali Yuga ela é um pouco, assim, é mais longo, né, as gerações, mas eu tenho a impressão que mesmo na época, sei lá, dos meus pais, né, quando eles eram crianças, adolescentes, assim, tinha essa sensação que tu falou do jogador de futebol que acha que a vida é tudo, aquilo ainda era um pouco mais presente, a questão da família ou da estabilidade, e que agora a gente vive algo muito mais impermanente, a impermanência é muito mais gritante, e por um lado isso é assustador, porque a gente pensa, né, as pessoas estão morrendo, então, né, os próprios gadgets e coisas, eles têm uma vida útil muito curta, né? Mas por outro lado, tem esse aspecto que o Lama destaca algumas vezes, né? Que isso nos ajuda a ver a vida, a ver a impermanência, né? Ver isso que o ensinamento do Buda está trazendo. Nos ajuda a ver isso de uma forma mais clara, ou seja, daquilo não tem solução, não tem assim, né, essa explicação no mundo. Não, o mundo é assim, né? A gente nasce, faz isso, trabalha, tarará, e agora a vida toda é assim. Eu não sei, eu tenho a impressão que a gente está vivendo uma época mais propícia para isso. Exatamente, eu lembro, por exemplo, na minha infância a gente sentava na calçada para se comunicar com os vizinhos, para ver o movimento, né, que era pouco. Sim. Então a vida em família, a vida urbana, assim, era mais faltada, era mais tranquila. O próprio carnaval a gente brincava assim, nas redondezas, fazia blocos assim, com os vizinhos. Sim. Quer dizer, era uma outra humanidade, sabe? Uma outra sensação de relação, né? A relação era outra, com certeza. Ela se tornou, pela tecnologia, pelos avanços outros que nós tivemos, ela tornou oneborista e distante. Nós hoje somos uma ilha. A gente está muito isolado. Muito isolado. Todo mundo tem essa questão de isolamento. Sim. Então, não sei. Estamos vivendo a transitoriedade. Eu acho que ela já aconteceu, né? Sim. Já aconteceu. Mas, a gente tem que ir se adaptando, né? Sim. Os velhos têm que ir lutando assim, para se adaptarem. É aquela segurança dos pratos. Isso. Se cai um prato, tem que levantar ele. Mas tu tem a sensação que é muito mais rápido agora as coisas? Mais rápido. Interessante que eu olhava minha avó assim, se balançando, meio assim, adormecida. E eu dizia, ai, eles passam muito devagar, que coisa chata. E agora eu não acho. Eu não sei se é porque tem todo o sistema relatado, né? Não sei. Mas o robô tu tem que mudar junto. Nada é permanente. A não ser impermanência. Essa não falha, né? Ficar com as palavras. Mas é isso.
Então é importante a gente lembrar disso, né? Mesmo quando a gente está vivendo uma situação muito assim, uma situação desfavorável, né? Que a gente não quer viver, a gente acha aquilo horrível, quer se livrar daquilo. Né? E quando a gente vive uma situação super favorável, que a gente está ali no reino dos deuses, né? Se sentindo poderosos, a gente lembrar disso, né? Pode até só ler esse parágrafo, que eu lembrar que os deuses pagãos desapareceram, visões cosmológicas desapareceram, né? A cosmologia grega, geocêntrica, de Descartes, tudo desapareceu, de aquilo vai e volta. Né? A própria ciência, né? Olha para aquilo, não, a Terra é de um jeito, o planeta, não sei o quê, daqui a pouco tudo aquilo desaparece, aí surge uma nova visão. Né? Então a gente não tem garantia nenhuma de que a visão que a gente está tendo agora da ciência, da política, do que for, aquilo é final. Não tem garantia nenhuma. Então, a própria hegemonia dos Estados, né? Por mais assim, a França, Inglaterra, Estados Unidos, passaram, Estados Unidos agora, né? Mais ou menos já. Mas assim, passaram muito tempo, né? Anos. Roma, né? Império Romano. Maravilhoso, poderoso. Império Otomano, aquilo parece que não tinha fim, né? Aí teve. Então a gente não tem garantia nenhuma, ainda mais agora, que a coisa é tão mais rápida. Né? Desaparece. O benefício que a gente tem é a informação, né? Desde na década de 90 já não tinha isso, nem tão distante assim, né? Mais pertinho. Hoje, o livro Tibetano dos Mortos, por exemplo, assim, a gente pode ter acesso. Com essa solitude, solidão, não solitude, mas essa ausência dos outros que a gente tem, a gente pode ter acesso a muitas coisas. Imagina esse livro aqui, né? Que o Nando escreveu. Esse conhecimento. Né? A gente teve um acesso a caminhos para a iluminação muito grande. Benefício que talvez há pouco tempo atrás não tivesse. Isso é verdade. O próprio Lama conta isso, né? Que na época que ele praticava, ele se sentia muito sozinho, não faz muito tempo isso, né? Quando ele começou a praticar, assim, ele, aqui no Brasil, era um dos primeiros, assim, ele foi muito pioneiro. Então isso é bem bom de lembrar também, que a gente tem essas dificuldades todas, mas a gente tem essas facilidades também. A gente pode se encontrar numa reunião como essa aqui. Uma coisa maravilhosa. Por isso é importante aproveitar o tempo que a gente tem. Lembrar que a vida humana é preciosa, que ela é impermanente, que a gente não deve perder tempo com bobagens, vamos dizer assim, né? Porque essas bobagens nos levam ao sofrimento. Né? Bobagem seria assim, roda da vida. Né? A gente ficar lutando para manter a roda da vida, que é uma perda de tempo. Interessante que sempre tem, né, o aspecto bom e o aspecto ruim da vida. Isso sempre tem, né? Isso. E acontece até de trocar aquilo que era ruim passar a ser bom, que era bom passar a ser ruim. Isso é o samsara, né? Isso deixa de existir na iluminação. Seria o retorno ao jardim do Éden. Sem o cima e embaixo, direita e esquerda, bem e mal, né? Daí cessa. Ali também, né? A visão bíblica de mundo também não é mais aceita na íntegra como um relato histórico. Então toda mudança nesse sentido diz respeito à bhava. Quando, por exemplo, os ex-oficiais nazistas foram julgados, isso ocorreu fora do contexto que havia quando executaram suas ações. Quando cometeram aqueles crimes, seu universo era completamente diferente. Eles estavam dentro de uma construção totalmente diferente da construção na qual foram julgados. Isso é bhava. O Reich desabou, morreu. O mundo de significados e justificativas desapareceu. Hannah Arendt, né? Isso é maravilhoso. Lembrei dela. Foi assistir, né? Isso, do Eichmann, né? Do Eichmann. E ela disse, não, ele estava apenas cumprindo ordens. Isso. Foi o que ele disse, eu estava cumprindo ordens. Mas só que ele botava as pessoas para dentro do trem para... Ela disse que ele perdeu a humanidade dele. Né? Ela entendeu assim que ele era um humano. Eu acho que sim. Ela tá na negociação do mal, né? Mas, assim, não dá pra colocar ele como um monstro porque você tem que entender a estrutura. Pra não repetir o fenômeno. Isso.
Porque eles queriam que ela só dissesse, disse que era um monstro, a gente bota ele na cadeia e taca essa vida. Ela, não, a gente é um cientista, por isso que a gente tem que entender. Entender a complexidade da coisa. Ela volta da faculdade para ver isso. Isso. Eu acho que a gente perde muito assim, em termos de sociedade, quando a gente perde a oportunidade de pegar situações como essa, como o Holocausto, ou mesmo situações de exceção, né, que a gente chama de exceção, né, situações mais difíceis que a gente vive agora, e ver toda a complexidade, né, ver, por exemplo, que nós nos colocando na posição de mente daquele ser que está fazendo aquele mal, né? O que o ser está vendo, né? Exercer a sabedoria do espelho mesmo, né? Entender que aquilo não é inerente a ninguém, né? Aquilo é algo que eu posso experimentar. Talvez se eu estivesse na posição que ele estava naquela situação, eu iria cumprir ordens também, né? Então aquilo é uma coisa, é muito mais complexo do que isso. Então eu acho que se a gente entendesse isso, talvez a gente diminuiria a chance de também produzir aquele mal, né? Porque a gente pensa, bom, aquilo não está comigo, né? Eu sou do bem, aquilo não está comigo. Aí começa a complicar. Mas você anda de bicicleta, né? Se lhe xingam assim, alguma coisa que você está andando numa via, você está sorrindo. Não é? Nem sempre. É difícil Nem sempre. Você entende assim que a pessoa está naquele reino. Não lembro que hoje de manhã saindo daqui, tem uma sinaleira nova aqui, né? Não sei se vocês viram, os carros não estão, até todo mundo sabendo que os carros não se deram conta que existe essa sinaleira. Que é só para pedestre, né? E eles entram toda a velocidade. E aí eu fui atravessar assim, a sinaleira abriu pra mim, e uma moto com toda a velocidade, assim, passou no sinal vermelho, assim, que poderia nem ter. Brotou assim, né? Poxa vida, aí daqui a pouco veio outro carro e buzinou pra mim. Tava aberto pra ti. Gente, olha isso. Só que brota, né? Por mais que seja, nossa, aí tem uma sessão de yoga, meditação, tu observa aquilo tudo. E na hora, tu fala assim, poxa, eu tô vendo. Eu não fiz tratamento, mas foi meio que brotou assim. Tipo, os deuses te testando. Aí foi o mais legal. Que eu olhei pra mulher, ela buzinou e na mesma hora ela fugiu. Ela se deu conta. É porque é recente, né? Então, é recente. É legal que a gente começa a tirar conta, né, dos nossos impulsos. Ela se deu provavelmente conta, né? O impulso dela foi buzinar e ficou com raiva de mim, eu acho. Acho que ela se deu conta. Se alguém te xinga que faz assim, a pessoa se dá conta. A pessoa para, desarma a pessoa, né? Faz assim, pedindo desculpa. Ela faz sempre. Faz sempre. Faz sempre. Mas eu passei mais pensando também nesse eu ia estacionar ali no centro, na rua, né? Não achava vaga. Aí pintou uma vaga bem estreitinha, de bairro, vou botar, né? E ali era tem muito carro, né? Então, assim, vou levar um tempo para botar esse carro naquela vaga. Vão ter que esperar, não vai ter outro jeito, né? Sim. Aí eu estava manobrando e ficou uma fila atrás, né? Aí, quando eu manobrei, né, eu desci do carro. Aí, interessante que os caras passavam por mim e eles ficavam me olhando. Só quando o carro passava, de mim que eles xingavam. E eu fiquei parado para observar, né? Porque eu estava tranquilo. Tem que fazer, eu sei que eles vão se incomodar, o que eu vou fazer, né? Já estou a hora procurando uma vaga e não acho, apareceu uma ali. E aí era impressionante. Aí vinha o outro, passava por mim, ficava me olhando, quando o carro passava, ele xingava. Ninguém me xingou na minha cara. Vai que acontece alguma coisa, né? O cara que xinga já tem por trás uma certa covardia, né? Porque não ia xingar. Xinga sai correndo. Como é que tu está fazendo a integração da prática paralítica com a roda da vida? Tu termina os elos, outros, ou em cada elo tu está fazendo? Não, no próprio texto Quilômetro Atrás, ele
volta e meia, ele dá essas pistas, assim, pra gente olhar o elo a partir da sua perspectiva vazia e luminosa. Então ele ajuda a gente a ver isso. Eu não sei, mas eu acho um relacionamento com esse item aí. Décimo. Tá. Décimo. Não, no nono, todo aquele colher de frutos, né? Todo aquele planejamento, que só vai, colhe e acaba terminando os frutos que ela já colheu várias vezes, né? Ela vai para um estágio de sofrimento, de perda. Sim. Né? Isso já... Vai por aí. Eu achei assim, ó, que nesse pensamento, do mesmo modo, não há sofrimento, ou origem do sofrimento, ou extinção do sofrimento, nem caminho, nem sabedoria, nem realização, nem coisa. Porque ele se realiza, mas não se realiza. Você se realiza num período, mas a vida avança, no outro vem a permanência, tu tem que começar no outro campo, ou começar ou recomeçar. Porque ele ali morre no mesmo, pode morrer colhendo os frutos. A árvore já está morta. E ele continua na mesma árvore. E é errado, né? Porque ele tem uma visão estreita. Então, no caso, ele tem que seguir abrindo a visão. Acho que é isso. Na verdade, nesse caso, por exemplo, a gente fica colhendo os frutos e aí chega uma hora que a gente cansa, né? Isso já estaria lá no 12º, né? Porque a gente tanto faz isso, colhe os frutos, se acha alguém, luta, né, o equilibrista, né, que é o 11º elo, luta para manter aqueles pratos todos, e aí aquilo desaparece. Então aquilo tem um aspecto de impermanência. Mas no Sutra, quando fala de realização, ele está se referindo à realização da iluminação mesmo. Então, ele está querendo dizer que para a natureza última, não tem realização porque não tem nada para realizar. Mas não quer dizer que não tem, tem não realização. Durante a caminhada tem. Quer dizer, não existe não, ele está ali no Sutra, ele está trazendo esse aspecto, né? O ensinamento do Prajnaparamita, nesse ponto especialmente, né, ele vai ajudar a ver que o aspecto manifesto e o aspecto vazio no mesmo fenômeno. Então, não é que não tem realização, mas também não é que não tem, né? Porque ela é meio dúbia, assim, né? Então, uma forma de entender o Prajnaparamita seria ver assim que a coisa está lá, mas ela também não está lá, no mesmo fenômeno. Ou seja, está presente, se manifesta, a gente toca o sino, entende que isso é um sino, mas ao mesmo tempo não tem sino, de forma absoluta ali. Porque para ter um sino tem que ter alguém que se relacione como um sino. Para ter uma pessoa diante de nós tem que ter alguém que se relacione desse modo. Então é essa dupla realidade, ou seja, ele não está afirmando e não está negando. Então o Prajnaparamita tem esse grau de sutileza, assim. Então quando ele fala de realização ali, é isso que ele está dizendo. A mesma coisa para os elos, né? A gente pode dizer, o 10º elo brota como uma identidade, mas essa identidade ela é construída, ela é impermanente, igual esses exemplos todos que a gente trouxe, né? Visões de mundo, né? A gente se sente algo, se sente alguém, né? Se sente importante, né? Se sente alguém no tráfego, por exemplo, né? Tudo aquilo tem uma identidade, mas aquilo de fato não está ali, né? Porque aquilo é construído. No momento seguinte aquilo desaparece, né? A pessoa pode ver que se enganou do sinal e desaparece a raiva, desaparece o... Então aquilo não está totalmente presente de forma absoluta, né? Então uma forma de ver os elos e escapar deles é ver que eles são construídos. Uma das formas é retornar, né? A gente retorna do 12º para o 11º, do 11º para o 10º, do 10º para o 9º e assim sucessivamente. Outra forma é a gente olhar para ele mesmo e ver que essa construção de que o mundo é assim, de que essa identidade, né, essa soberba que o Lama fala, né, o mundo é assim, eu vou te explicar como é que é o mundo, isso é construído. Que passa um tempo, a impermanência ela ajuda a gente a ver também, né? Passa um tempo aquilo desaparece, né? Aquilo é construído. Não tinha árvore
para colher. Não tinha frutos, não tinha... Aquilo era construído. Então, um pouco nesse sentido. Assim. Então, ele fala da mudança, né? Essa mudança o tempo todo, essa mudança ela pertence ao caminho. Quando a gente está falando de caminho, a gente está falando de tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente fala de mudança. Então, por um lado, a gente está falando do aspecto relativo. Mas quando a gente fala em mudança, ela também nos ajuda, ela nos aponta a natureza última, nos aponta o prajna paramita, nos aponta a vacuidade. Então, toda mudança nesse sentido diz respeito à bhava. Aí ele falou dos ex-oficiais nazistas. Né? Essa questão da complexidade que a gente trouxe, esse tema que a Hannah Arendt trabalha muito bem. Né? Então, no 10º elo, a pessoa se identifica com estruturas de resposta e ação, com escolhas e estabelece sua rigidez. Nesse sentido, é o ponto onde constrói as causas de suas futuras tragédias. Então, isso é um pouco assim, né? Então, a gente constrói aquilo, está rígido, com certeza. Quanto mais alto, maior o tombo. Né? Quanto mais duro, né? mais dolorido vai ser porque aquilo vai acabar, né? O Maharaj não vai deixar pedra sobre pedra. Assim, não importa o tamanho da pessoa, assim, o tamanho da nação. Não tem, assim... Vale aquela frase de que nem sempre o que o homem quer é o melhor para ele. Isso. Que quando os deuses querem se ligar, dão o que eles querem mesmo. Isso, exatamente. Dá o teu corpo, oferece tudo, assim, pronto. Aquilo tem... Essa parte não é bem assim, né? Não, mas é essas histórias do Buda, né? As vidas passadas do Buda, ele oferecia o corpo dele, oferecia a vida dele. Referida a essas estruturas, bhava, a pessoa comete ações. Quando olhamos nossas ações a partir de outros referenciais e identidades, outras formas de bhava, o que fizemos em outro contexto parece trágico. Se olhamos nossa infância à luz dos dias de hoje, também temos visões completamente diferentes. A própria visão do que tenha sido nossa vida muda. Essa é a razão pela qual muda o próprio passado. Então o passado vai mudando. A gente olha o passado e aquilo, mas eu era assim, aquilo. Quando a gente está vivendo aquilo parece tudo. Né? Aí passa um tempo aquilo tem outra feição. Né? Bhava é um conceito muito importante. É identidade e mundo ao mesmo tempo. Os dois são inseparáveis. O processo pessoal de delusão se transforma agora em uma delusão cósmica. A delusão se oferece em vários níveis, desde a avidya. Ela se manifesta em camadas e vai selando cada nível. Agora, no nível de bhava, tudo brota como visão de mundo e reconhecimento de uma identidade pessoal. O gostar e não gostar já quase desaparece, porque automatizamos o processo. Nós sabemos como as coisas são, como elas funcionam. Achamos tudo muito natural. São as evidências da vida. Estamos usando a causalidade. Eu tenho a experiência, portanto, o mundo é assim. Não sei se está fazendo sentido para você, mas acho que é mais ou menos isso. Isso da dificuldade que a gente tem de abandonar, né, os desejos, os apegos, que eles estão muito identificados, né? A identificação, né? A gente é os nossos desejos, né? A gente é as nossas fixações. Então, se tirar isso... O que resta? Deu, não. Ou seja, esse gostar e não gostar quase desaparece porque não tem mais aquele momento de atração, assim, eu chego naquilo, eu olho se eu gosto, eu não gosto. Aquilo é natural, aquilo já é automatizado mesmo. É aquilo. Agora, um exercício que eu pessoalmente gosto de fazer, assim, é imaginar o que seria se eu não tivesse tudo que eu tenho. Assim. Fazer um exercício mental. Assim. Não tenho casa, não tenho família. Faz aquele exercício e imagina como a gente se sente. Né? Onde é que brotam os referenciais?
aquilo parece tão natural que não ter aquilo, né? Pode começar com as coisas mais externas a nós, tipo celular. Né? Não tem essa por anos não vai ter Wi-Fi, assim, aquilo, terrível. Né? Não ter computador, assim, é terrível. Não ter carro, não ter bicicleta. Né? Aí sim, acabou. Né? Aí se a farinha do mundo acaba, né? Por exemplo, pronto, aí acabou. Assim. A água acaba. Isso em casa é terrível, né? Falta luz um dia, a gente fica... Água. Muito, aquilo é direto. Não, eu fiz um exercício mental assim, quando eu li os 8 versos que eu tenho que me colocar como menos importante na relação, sempre. Sim. Ali, sim. né? Uhum. Sou menos importante. Como é que eu vou fazer na frente do mendigo? Eu fiquei assustadíssima. Como é que eu ia me colocar na frente do mendigo? Porque, assim... Parece tão natural que ele é inferior. Né? Exatamente. A gente não vê ali o ser humano. Não vê. Inclusive, a gente passa por longe, porque o mau cheiro é incrível. O mau cheiro te atinge. E eu senti um choque quando fiz. Interessante. Mas foi o ego que teve uma cutucada. Né? Claro. A gente cutucar o ego de vez em quando é bem bom. Muito bom. Vamos ver cutucou. Tem umas frases mais famosas nesse golpe. Praticar é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser uno com todos os seres. Ser uno com todos os seres é ser uno. Ser uno com todos os seres é ter. É se iluminar. Tem problema, às vezes o mendigo ainda tem essa fricção do cheiro de tudo. A gente faz com um porteiro do nosso prédio, por exemplo, a gente pode gerar um cumprimento, ninguém cumprimenta ele, vou fazer um favor, vou cumprimentá-lo. E não esquece dessa equiparação cósmica. E lá falando naquele outro grupo do autor desconhecido, eu falei para uma colega assim, e o porteiro vale mais do que tu. Só para mexer com ela, né? Vale mais não, vale a mesma coisa. Mas cobrava. Né? Então a gente tem muito isso. Né? Não se dá Tem um grupo, acho que é dos Makers que surgiu isso, né? Os retiros de rua. Aí tem essa experiência. Talvez aconteça em Porto Alegre, até já vou anunciar assim. Não, eu quase fiz, ia ter no Rio agora, mas não teve porque não teve procura suficiente, assim. Mas era o Jorge Melo, o Monge Corro. Teve em São Paulo. E ia ter no Rio. Eles têm uma programação, é um retiro uns 4 dias, assim, a gente passa morando na rua, assim, dorme em abrigo, junto com o pessoal da rua. Por enquanto não tem nada programado, né? Foi cancelado esse porque não tinha quórum, mas eu até fiquei próximo do Monge Corro e disse, vamos tentar construir aqui em Porto Alegre. Do Rio. Porto Alegre não teve ainda. Tu é uma candidata também. Mas é interessante, né? Porque daí é bem isso, né? Se coloca num lugar, assim. Outra coisa que me intriga é a prisão. Eu gostaria de visitar e ter contato com eles. Mas aí eu vou complicar muito a vida dos outros que estão lá. Pois vou me levar na próxima semana. Será um contato dela com ela. Vai abrir a cadeia. Eu acho que deve ter tanta experiência lá dentro, aquelas pessoas incríveis, né? Só que, não sei, assim, permissão, eu tenho que saber fazer o que eu vou fazer, né? Sim. Tem uma amiga de um centro de yoga, do Anandan, que eles estão fazendo no Madre Pelletier, no presídio feminino, estão fazendo aulas de yoga para umas lá, e daí se tu quiser entrar em contato, já faz a ponte. Não sei se tu entra no mundo que muito distante daquele do mundo.
sei se cada... acho que é muito. Mas os seres perversos, como se encontrasse um grande tesouro, lá na mina. É uma mina de tesouro. Até porque a maioria nem é criminosa, né? São mulheres que tinham envolvimento com o tráfico, tipo, marido, filho. Tem várias situações ali. Mas acho que é bem isso, a gente tem essa experiência de ser arrastado para a bolha. Ser arrastado para a bolha ou não. É um pouco esse exemplo que o Lama traz no Meditando a Vida. Acho que é no Meditando a Vida, né? Que ele diz que ele conheceu uma diretora de um hospício. Né? Daí ela levou ele para conhecer a ala masculina, a ala feminina, as pessoas se batendo, babando, gritando, se mordendo, aquela coisa assim. E aí diz que no final da visita assim, ela olhou para ele e disse: eu não consigo passar um dia sem vir aqui eu me alimento, eu acho maravilhoso estar aqui com as pessoas e tal. Então a experiência de mundo dela, ela não era arrastada para aquele mundo, ela sentia o seu papel ali, né? Então acho que tem um pouco isso. E gera o que você falou, da gente ser grato pelo que a gente tem. Tem uma história do Lama, que quando ele foi na fase com a outra senhorita lá de yoga, ele viu aqueles jovens da paz entrando e disse: olha, parece um monte de monge entrando na sala. A visão dele, né? Todos com cabelo raspado. Os monges entrando. Mas a ideia desse sentido de lua, né? Nessa situação, a pessoa fica conhecendo melhor o lado humano das pessoas, o sofrimento. Tu vai ter o mesmo sofrimento que eles, vai viver da mesma forma que eles vivem. Vai passar fome, não vai tomar banho, vai sem nem dinheiro no bolso, simplesmente tem que pedir, tem que passar por tudo que é tipo de desonra, de tudo. E aí então tu realmente tem a experiência do que é uma pessoa que está vivendo lá no fundo do poço. E a história de vida, né, a riqueza que às vezes aquela pessoa tem, assim, né, às vezes pode ser mais confortável conversar com essa pessoa do que com a tua vizinha que passa o dia lá vendo TV e que vai te contar coisas super, né, vai te tragar para um mundo assim todo já formatadinho e aquela outra pessoa vai te trazer algo rico. Mesmo numa situação de rua. Uma das coisas que o Jorge fala é que o que mais impressionou ele nesse retiro é o espírito de solidariedade entre eles. Eles podem ter um pedacinho de pão, mas eles repartem assim. É muito bom. Estava ouvindo um paciente meu hoje que estava comentando que estava tendo uma gincana, era um adolescente, e uma das atividades era uma instituição de caridade. Ele é de uma escola muito de alto nível aqui da cidade. Eles foram numa creche, que não tem nem grana para alimentação, estava contando até. E ele voltou com uma experiência assim, olha, muito forte para ele. Né? E eu ouvindo assim, estava tendo uma experiência muito forte mesmo escutar ele. Né? E que ele disse assim, olha, eu cheguei lá, nós levamos os cachorrinhos, né, para as crianças comerem. Daí chegou uma menina, uns 3, 4 anos de idade, sentou do lado, ela pegou o cachorrinho, ela fez assim, ela quebrou o cachorrinho e botou na metade na frente dele. Uma coisa assim, olha. Depois ele chegou, ele voltou para a escola dele, assim, estava olhando lá as outras crianças, né, todo com a 7 no bolso, né, disse que nenhuma chegou perto dele. E interessante que ele não sentiu pena daquelas crianças, ele sentiu pena da educação infantil de onde ele estava voltando à escola dele. Ele sentiu assim, olha, claramente não estava com pena, não sentiu pena daquelas crianças, teve uma reflexão até sobre pobreza, assim, olha, mas tu vê, eles estavam tão felizes lá com a gente, né? E aqueles outros que a gente está todo dia, eles não ficam felizes. Uma coisa que foi muito forte. Interessante. Essas várias experiências são bem enriquecedoras, né? Muito bom. Gente, tem uma visão muito deturpada, muito errada, né? Tu para pra conversar com alguém que vive na rua, tu vê que realmente tu acha interessante aqueles seres e não tem nada de superior. É muito claro. Tem habilidades que a gente não tem. É só tu te abrir e realmente se interessar, né? A gente tem muito isso, assim,
a história não é individual, ela é uma condição, né? Uma coisa muito interessante, assim, quando vê algumas coisas assim que a gente acha, aquela pessoa está vendo tá vivendo aquilo, a gente vai vendo, não, ela tá para ter uma condição sendo manifestada por ela, né? É uma coisa muito interessante isso, né? Não é uma pessoa específica, tu vê na questão da prisão, mesmo que a gente xingue uma pessoa na rua, quando vê, passa um tempo e está fazendo a mesma coisa que aquele que a gente xingou. O exemplo do carro, do estacionamento é típico, né? Ah, porcaria, parou ali, né? A gente faz isso. Depois, em outras condições, quando a gente quer estacionar, pô, que fora, o cara tá xingando, eu tô tentando entrar, assim, é algo bem interessante. Né? Que tem uma condição que a gente experimenta. Não é pessoal, não é pessoal dele, é uma condição. É bem interessante isso. Eu acho bonito quando brota assim na pessoa, assim, eu quero fazer. Aí tá, mas vamos lá, vou ajudar. E eu me diverti ajudando, mas o ter sempre deve pessoa, né? Ficar ali, nossa, sai assim, enriquecido, né? Muita gente escolhe essa visão. Muita gente prefere morar na rua. E eu super me identifico, assim, porque é tanta preocupação pra tu manter, a vida. Nossa, não tem que pagar conta de casa, de luz, sabe? Uma liberdade. Sim. Super me identifico. Então agora, né? Mas assim, eu acho também que são pessoas que precisam muito de afeto, né? Eu tive a experiência com o reiki. Eu trabalhei com o reiki, depois que eu me aposentei, uns 10 anos. E eu ia com mais duas moças, nós íamos aplicar reiki lá na Cavalhada, no Colégio de Cegos lá. Colégio não, é onde eles ficam, né? No Instituto de Cegos. E aí a gente botava a marca atrás do nosso livro lá, aí veio um menino, um rapaz, e a gente foi receber reiki, né? E a gente posiciona as mãos, assim, pode tocar a pessoa ou não, né? Posiciona em certos pontos, que tu sabe de energia, né? Que são os chakras, e tu trabalha todo o corpo. Bom, ele simplesmente se sujou todo. Só de sentir que a gente estava ali ao redor dele. Se sujou todo. Eu disse para a guria, eleva o pensamento, esquece tudo, cheiro, tudo, vamos terminar o trabalho. Ela serve. Mas ele sentiu a vibração, né? Ele sentiu mulheres ao redor dele. Alguma coisa. Foi aquela experiência, eu diria assim, foi forte, porque a gente teve que se elevar muito o pensamento para não ficar assim, uma vibração baixa ou se perturbar, né? Sim. Ensina muito isso. Interessante isso dos cegos, porque nós também somos. Só que a gente não tem dimensão da escuridão em que a gente vive, né? Eles percebem muito. Mas seguindo no texto, então, tem essa experiência da causalidade, né? A gente fala que o mundo é assim e a gente justifica pela causalidade, que é o que o Lama está dizendo. Eu tenho experiência, portanto o mundo é assim. Agora, se percebemos o 10º elo como liberdade, daí essa foi tua pergunta, né, Claudete? Como ver com Prajna Paramita. Então, nós percebemos o 10º elo como liberdade, vemos a limitação de nossa visão como avidya, a ocultação que a avidya proporciona e a ocultação da ocultação. Aí temos liberdade. Podemos transitar de uma paisagem para outra. E o sofrimento do 10º elo torna-se opcional. Então, a gente pode entrar nisso e pode não entrar. Podemos seguir com o sofrimento ou não, porque temos liberdade frente à paisagem. Quando temos liberdade, extinguimos o 10º elo pelo reconhecimento da atuação de avidya. A gente reconhece que o aspecto de dualidade está presente. Então, a gente pensa, não, posso entrar aqui, ele posso não entrar. A coemergência? Isso. A gente reconhece exatamente. Porque a avidya é essa separação. E a coemergência é o entendimento de que a separação ela é ilusória. Né? Que sujeito e objeto surgem no mesmo fenômeno.
saltamos do 10º para o primeiro elo. Se não percebemos isso, se não reconhecemos a liberdade da construção de paisagens e identidades, o processo de prisão segue com a arrogância rígida da forma causal usual. Eu sei como é que a coisa toda funciona e as coisas sempre funcionaram assim. Então a gente tem essa explicação. Aí se a gente não consegue fazer esse salto, vai surgir o 11º elo, que é circunstâncias da vida, que é também aqui a representação de uma mulher dando à luz a um bebê, né? Mas também tem aquela imagem que o Lama traz, que é do equilibrista. O equilibrista equilibrando muitos pratos, né? Ou seja, cada prato é uma circunstância da vida. Aí é o pai, né, a mãe, né, funcionário de tal empresa, o estudante de não sei o que, o praticante. Então tem os vários pratos que a gente está lá sustentando. Né? O filho de não sei quem, namorado de não sei quem, aquilo fica sempre tentando sustentar. Né? É isso que ele vai explicar aqui. Jet, que é o nome desse 11º elo, significa circunstâncias da vida. E na roda da vida é simbolizado por uma criança nascendo. Ou seja, o ser vai passar por nascimento, crescimento, envelhecimento, decrepitude e morte. Mas o ponto importante das circunstâncias da vida é que estamos sempre ocupados tentando equilibrar alguma coisa. Enquanto crescemos, buscamos estabilizar alguma coisa. O mesmo acontece quando amadurecemos e envelhecemos. Os aspectos de crescimento, envelhecimento e decrepitude são somente o aspecto externo do processo. O que movimenta tudo isso? Nosso esforço para manter um universo em equilíbrio. Então, isso é interessante, ó, ele está apontando para o aspecto sutil que faz com que a coisa seja sustentada. Né? A sustentação é o aspecto externo. Agora, se a gente olha para o aspecto sutil, o que fez sustentar tudo isso? É o nosso esforço em sustentar. A gente pode não fazer esse esforço. A gente pode soltar. Então esse é o desafio, né? A gente solta. Uma saúde, a gente ganha anos de saúde. Com certeza. Isso para tudo, né? Para as coisas mais, às vezes, só emocionais, né? Ou seja, a pessoa faz a coisa de um jeito, aí a gente se sente mal, a pessoa faz a coisa de outro jeito, a gente se sente assim, né? Tanto para isso quanto para coisas externas, né? Do tipo sustentar o carro, sustentar a casa. Aí essas coisas às vezes são mais complexas, mais difíceis de soltar. Né? Porque aí tem as contas para pagar, tem aquilo tudo, a gente pensa, como é que eu vou soltar isso? Mas a gente pode começar com as coisas menores, né? Do tipo, não precisaria me incomodar porque a pessoa está fazendo as coisas de um jeito ou de outro. A pessoa está fazendo, eu solto. Aí quando eu solto quando? Quando eu percebo que tem um esforço, que está tentando sustentar aquilo. A gente tem um esforço até para odiar as pessoas. Né? Às vezes parece, aquela pessoa fez mal, causou mal, aprontou para cá e para lá. É óbvio que ela tem que ser odiada, execrada, né, maldita. Aí quando a gente vê aquilo tem um esforço, a gente passa trabalho para odiar o outro. Né? Aquilo fica... Quando lembra da pessoa, aí tem que fazer... A gente amou a pessoa há muito tempo, né? Aí passa um tempo e a gente começa a odiar. A gente... Às vezes nessa transição a gente ainda ama, né? A gente só ama... Não, mas na verdade eu odeio, né? Então continua odiando. A imagem da pessoa surge na mente, a primeira coisa é o amor, né? O sentimento de ternura. Aí, não, mas na verdade ela aprontou, então eu vou odiar ela por... Então é um esforço. Tem esforço para sustentar tudo isso, né? Sustentar essas identidades o tempo todo. Soltar também pode ser no dia a dia. Eu lembro quando você falou do Lama lá de Marçal, falando Deus isso, Deus aquilo, louvando Deus, e ele quietinho, solta, né? Drop. Pode ser no dia a dia também. Isso. Uma situação corriqueira qualquer. Solta. Então, responsabilidade, né? As coisas estão sempre encadeadas, né? Tu não percebe que surge exatamente por causa da responsabilidade. Então tu não solta, tu embarca, né, automaticamente. Isso. E não consegue soltar porque tu não percebe quando a coisa surge. Né? Ela vem em função de tantas causas e de uma forma tão automática
que nem passa pela tua cabeça. Isso, Deus já embarcou. A gente justifica, a gente diz que o mundo é assim, né? Aquilo tá daquele jeito, aquilo surgiu, eu tenho que responder. Não penso que eu construí aquilo. Eu penso que a vida é assim, tem que responder. Nem para a cabeça que aquilo é uma construção, né? Assim como tudo pode ser desconsiderado, ser desconstruído. Então esse elo poderia ser simbolizado por um equilibrista girando pratos. Ao longo da vida, a pessoa aumenta o número de pratos até um determinado ponto. Depois, no envelhecimento e decrepitude, o número de pratos começa a diminuir. Chega um momento em que só gira um prato, o corpo. A pessoa come e dorme e é tudo. Mais tarde, eventualmente, ela ainda precisa de um apoio mecânico para ajudar o prato a girar. Mais adiante, nem assim dá, e finalmente ela morre. O envelhecimento é caracterizado pela perda de habilidade, pela redução das facilidades de se movimentar em meio à bava. Tudo em volta começa a não funcionar direito. Então, essa noção de que são vários pratos e com a aproximação da morte a gente vai diminuindo os pratos. Né? Isso é uma imagem interessante. No 11º elo, vemos a situação da seguinte maneira. Tenho urgências, tenho que levar as crianças para o colégio, trabalhar, pagar as contas. Todas essas exigências são sólidas, é a nossa vida. Não pensamos como poderia ser de outra forma. Nem temos tempo para avaliar seja lá o que for. Sentimos claramente que temos mais exigências práticas do que somos capazes de atender. Temos urgências, temos prioridades que tocamos para frente de uma forma incompleta e temos coisas que deixamos para um futuro que talvez não surja. A experiência da vida se traduz como a experiência de um equilibrista. Pensamos que a vida é simplesmente a ação do equilibrista, mas a vida está ligada à motivação do equilibrista em equilibrar. Então não é a ação externa, é a motivação. O que faz com que ele faça aquilo? Por exemplo, no cotidiano, nos vemos trabalhando. Temos que fazer muitas coisas. Não temos sequer tempo de perguntar quem inventou a necessidade de termos que fazer muitas coisas, pois estamos sempre fazendo muitas coisas. Não temos noção de como isso começou, mas sentimos que temos que fazer a nossa parte. Então, isso é interessante, né? Se a gente está num emprego, assim, num trabalho, aquilo não dá muito tempo de questionar. Né? A gente vai e vai, assim. Bateu o horário, a gente vai e diz que aquilo é assim. É um pouco estranho, né? Parece, tem esses momentos de tensão entre os ensinamentos e a nossa vida, né? A gente pensa, Buda acho que, né, claro, ele né, abandonou tudo e foi andar sozinho, claro, para ele é fácil, né? Agora vem ele aqui trabalhar e tem emprego para ver, né? Um pouco assim. Parte complicada. Parece que a primeira ideia que vem é que a gente não deveria fazer essas coisas, né? Na real não é isso. Porque a gente tem que andar em meio a fazer aquilo. E mesmo quem já contemplou, já se deu conta que não tem sentido essas coisas, se dá conta que não vai trazer benefício a eles se não fizer. Isso. E aí, tipo, o exercício é conseguir fazer e não ser preso. Fazer de forma lúcida, né? Operar com os 12 elos, mas de forma lúcida. Se botar uma lupa, dizem que fazer é um dos falsos poderes que a gente acorda. As coisas mais acontecem, assim como chove, neva, venta, porque nós somos meio que arrastados pelas nossas experiências, lemos e tal. A gente meio que é puxado como marionetes. Então esse fazer lúcido é o realmente fazer, porque no estado da mecanicidade as coisas mais acontecem. Isso. Interessante, verdade. E como é lúcido, a gente resta também essa coisa de fazer, porque tem muita motivação. Né? Se a tua motivação é de ajudar as pessoas, fazer é uma coisa natural. Mas quando é egoísta, aí já pesa. Isso é bonito porque, só uma alusão à cristandade, quando Maria recebe o anjo Gabriel, o emocional, ela estava lendo um livro. Então, se colocar um intelectual à frente e partir para a ação lúcida, o emocional vai aparecer, independente do que tu estivesse sentindo. Então, pode sim fazer aparecer a partir de uma ação lúcida. Porque, na verdade, a gente não vai mudar nada, né?
começa a tudo mudar um monte de coisa, né? E cada vez eu sinto mais isso conforme, né? Ficando assim, na verdade, não é mudar, né? É só mudar o jeito, o olhar, o que tu tá olhando pra aquilo que tu tá fazendo. Provavelmente as mudanças externas, elas vêm na esteira disso, né? Elas vêm como consequência. Porque a gente passa naturalmente a deixar de fazer algumas coisas e fazer outras. Aquilo não... O ponto assim, é não gerar muita tensão. O Lama, ele privilegia isso, assim, que a gente não tenha muita tensão na vida, do tipo, eu preciso abandonar muitas coisas. Mas naturalmente a gente vai ter um pouco disso, e um pouco de tensão a gente vai criar também, né? Aquilo, né? Mesmo com as nossas relações, né? A gente entra em retiro, aquilo tem um pouco de tensão, então é inevitável. Por mais que tu arrume o caminho, e é importante, né? Tu arruma as relações, tu deixa tudo bonitinho, conversa com as pessoas, faz metababa, né? Tá tudo bem, assim, aí entra em retiro, não tá perfeito, assim. Sempre vai ter algum grau de tensão, né? Então não tem como a gente se assegurar de tudo, né? Mas eu acho que é um pouco por aí mesmo, como tu disseste, a gente muda o olhar e aí naturalmente as ações elas vão mudar, né? As ações externas vão mudando. Porque às vezes não mudam, né? Essa é a questão que eu sinto. As ações externas. Às vezes certas coisas elas não mudam, mas tu olha pra elas do mesmo jeito. Sim. Né? Não necessariamente impede de mudar muito. Sim. Se tirar a ilusão de que amanhã nós vamos ter vida, já muda tudo, né? Isso. A ilusão de que a morte é uma sombra longínqua, já dá. Só vem hoje. A consciência da impermanência constante, né? Isso é importante. Então, consideramos todas essas exigências naturais, normais, corretas, legítimas. E nos justificamos. Eu sei como a vida é. Eu sou um professor, tenho responsabilidades que não são poucas e das quais não posso fugir. Nossa ação prática e nosso impulso de movimento estão totalmente justificados por uma visão de mundo e por nossa identidade. Se nossa visão de mundo for, por exemplo, preguiça, também será justificada. Diremos, olha, não vou nem me mexer, não vale a pena. No 11º elo, surge a atividade que consideramos incessante. Dizemos, preciso fazer isso. No entanto, nunca surge o complemento, ou não. Se acrescentamos ou não, surge uma dimensão de liberdade, que quem sabe vamos usar. Em vez de dizer, eu tenho tais urgências, podemos dizer, eu tenho experiência de ter tais urgências. E então podemos concluir, essa experiência de urgência é uma delusão, é um processo inseparável da minha estrutura, da paisagem mental na qual estou operando. Devo obedecê-la ou não. Então esse ou não é importante. Que é um pouco o que tu perguntaste também, né, Claudete? A coisa do prajnaparamita. A gente pode fazer ou não. A gente tem a liberdade de fazer ou não. Muitas vezes não nos damos conta de que ninguém é insubstituível. Pensamos que se nós faltarmos, o universo desabará. No entanto, enquanto ocupamos uma posição, estamos impedindo que outra pessoa ocupe. É necessário percebermos o outro lado da moeda. Pode ser que não sejamos a melhor pessoa naquela posição. Quem sabe uma outra pessoa vai desempenhar a função melhor que nós. Estamos ocupando aquele espaço até por necessidade de uma identidade. Precisamos de uma face. Às vezes as pessoas têm uma surpresa. Por exemplo, uma mãe que sai de casa para fazer um retiro budista surpreende-se quando volta e encontra tudo em ordem. Ela pensa, como? Não sou indispensável? Como eles ousam imaginar que podem se equilibrar sem mim? Ou os filhos podem dizer, sim, mamãe, vá para o retiro, deixe que aqui nós tomamos conta. Vamos nos dando conta de que não somos indispensáveis como pensávamos. Mesmo assim, voltamos e nos sentimos indispensáveis de novo. E continuamos trabalhando, disparando ordens, colocando tudo nos devidos lugares, sem o que tudo desapareceria, é claro. Né, mamãe? O processo do 11º elo começa quando nascemos. A primeira respiração será seguida por outras, pelo resto de nossa vida. A última coisa que faremos também será respirar. Estaremos presos a um processo incessante, cíclico, de tentativa de manutenção e de equilíbrio. Após o nascimento, vamos adicionando outras coisas, expandindo nossa atividade.
Mas tudo que incorporamos opera por um tempo e depois para, e no final paramos de respirar. A vida está inevitavelmente ligada a um processo de equilíbrio. É como a respiração. Inspiramos e depois temos que expirar. Estamos sempre tentando equilibrar alguma coisa que está se desequilibrando. Uma posição produz a necessidade da outra. Não há um momento em que possamos parar efetivamente de fazer isso. Assim, é natural que surja sofrimento quando não conseguimos equilibrar. Então, a nossa vida é esse constante tentativa de equilíbrio, né? O tempo todo, para tudo. Né? Então, ele deu esse exemplo mais básico da respiração. Está o tempo todo, né, fazendo isso. Aí eu lembrei agora, para finalizar, que a gente também está no nosso horário, para uma forma da gente também dar um outro olhar para o que a gente está fazendo, e mesmo a respiração, a gente pode pensar, bom, isso aqui é tentativa de permanecer no samsara, então vou parar de respirar. Né? Aí dá um problema. Né? Mas uma forma de tornar isso, dar um outro olhar e transformar isso de forma a produzir benefício, a gente pode fazer esse voto, né? Cada ação que a gente faça, inclusive respirar, inclusive caminhar, ela seja de benefício para os seres e para as pessoas todas. Né? Então, recentemente teve o retiro no México com o Dzongsa Khyentse Rinpoche, não sei se vocês acompanharam, está no YouTube. Eu estou ouvindo na sequência. Assim. Aí ele é muito irreverente, né? O título era Peyote versus Shamatha versus Vipassana versus Rabaneiro versus Morrito. Era uma coisa assim. Que era o nome do retiro que ele deu, né? Aí, procurem lá no YouTube, tem esse nome assim. Aí, num dos momentos ele fala isso, assim, que a gente faça esse voto, assim, que tudo... ele diz assim, se a gente não... Especialmente para iniciantes, né, para quem está começando, ele fala, destacava isso o tempo todo. Né? Mas a gente pode... Não precisa nem se considerar iniciante, né? Vamos dizer que a gente não se considera iniciante. Né? Mas a gente está praticando. Aí a gente não tem tempo para meditar nem nada. A gente pensa assim, todo momento da nossa vida, a gente tem dois pensamentos. Que todas as nossas ações sejam para benefício dos seres e todos os fenômenos que eu experimento são projeções da minha mente. Aí se a gente tiver só esses dois, a gente está praticando já. Ou seja, tudo que eu faço seja para benefício dos seres. Aí isso no aspecto relativo e absoluto. Já pode deixar assim. E que tudo que eu estou experimentando, pensamentos, imagens, sensações, a relação com outra pessoa, a causalidade, o tempo, a comida, tudo é composto, é projeção da minha mente, é delusivo. Né? Tem um aspecto vazio e luminoso, é vajra, sei lá, uma série de palavras que a gente pode usar. Né? Mas assim, ele usa essa palavra, né? É projeção da minha mente. Eu acho isso maravilhoso. Que é compaixão e sabedoria, exatamente. É a união das duas asas, né? Compaixão e sabedoria. A gente não pode voar com uma asa só, né? Então a gente produz benefício aos seres, mas a gente faz isso com sabedoria. Aí pronto. Tá resolvida a história. Aí os 12 elos estão resolvidos. É Não faço, só duas palavrinhas. Essa é a prática, assim. Você tocou num ponto, né, das crianças e tal. Nossa, é uma experiência, assim, muito... não sei nem como descrever, assim, tipo... Daqui a pouco tu te vê igual a todas as mães do mundo, sabe? Brota uma coisa, assim, ó. Esses dias eu vi meu filho passar na escola brincando sem casaco. Veio uma coisa que eu, tipo, não segurei do nada. Eu vi todo casaco, tipo, parece. Nossa, parece igual todas. Igual todas. Ele tava correndo, assim. E essa sensação de que... do controle, né? Eu tenho me deparado muito com a necessidade do controle. De, tipo, se eu não disser como as coisas têm que ser, vai dar tudo errado. Eles vão se alimentar mal, eles vão ficar o dia inteiro no sábado. Tipo. E aí daqui a pouco tu... Tipo, por que tu tá com essa necessidade de controlar tudo, sabe? Para de controlar um pouco. Tá, são seres, são carne deles também. Tu não vai interferir tanto assim, né? Aí eu faço assim, solta esse controle, entendeu? E isso também do
gasta de oxigênio e depois resolve. Mas, então, vamos fazer a dedicação. Página 38. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Essa prece completa, ela é esse ensinamento, né? Então, perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e que possa eu atingir a iluminação para beneficiar todos os seres. Aquilo está tudo. Se a gente trouxer isso o tempo todo, né, já está completo. Né? Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para eles. Página 45. Os métodos de ensinamento completos e infalíveis do Sutra e do Tantra são a tradição de doutos realizados detentores da sabedoria intrínseca. Que esses ensinamentos da escola da tradução antiga, a essência dos ensinamentos do sábio, possam florescer e durar neste mundo. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como um espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude radiem-se até preencher os campos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeuce possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lobchosam Ringlui Chezamlin Sassam Chaparka Drujujosam Nawada Midraudu Sangeleksha. Uma boa noite, muito obrigado. Obrigado.